Se esta vontade está no seu coração, ela não é sua. Você não tem controle sobre isso. Você tem controle? Não. Mas a sua vontade não é sua, ela é do todo. Se essa vontade está no seu coração, é o que o todo precisa, independente do resultado. E é aí que a gente não banca. Só que é aí Talvez que a eu. gente não banca. E se o resultado for uma merda? Você está pronta para lidar que era isso que o todo precisava? Porque ainda que seja uma coisa ruim, é o melhor? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... E Mari, que fome é essa? Fome de liberdade. Como é que é Liberdade. isso? Engraçado, né? Você tentou conversar com uma pessoa que queria falar de ser empreendedora e a minha fome é de não ser mais empreendedora. É de ser só terapeuta. Ou talvez Entendi. não seja só, né? Não sei, tô meio confusa. É, vamos ver. Mas onde você associa isso? Vamos tentar encaixar, porque assim, ó, dentro, Mari, dá muito interessante esse tema. Então, penso que a gente vai acabar falando do empreendedorismo, mas acho que o que o Uhum, universo queria da gente é falar por uma outra linha, né? Então, isso uhum. que a gente precisa aprender a tatear. Então, mas você me traz uma outra pergunta, que foi pela qual eu fui, de certa maneira, atraída, que é a fome de Tá, liberdade. Então, assim, não tem nada errado, eu só quero entender, porque a nossa psique, tá? Isso a gente estuda dentro do psicanálise e espiritualidade com a Márcia. A nossa psique, e quem trabalha, quem estuda psicanálise também tem esse entendimento, ela faz associação livre. uhum, Tá? Ela conecta uma coisa com a outra que aparentemente não faz nenhum sentido para quem às vezes está olhando de fora, mas que dentro do sistema, do campo energético, da psique daquela pessoa, aquilo por alguma razão se conecta. tá. Tá? Então, quando a gente está fazendo os atendimentos, tanto quanto eu estou aqui usando bases da psicanálise, né, e espiritualidade, usando as bases do humanoterapeuta, que na verdade é a minha estrutura, a parte espiritual, mas eu me utilizo de todas as ferramentas que eu já estudei. Eu sou tudo o que eu vivi, né? Eu não deixo um Uhum, pedaço para lá. Eu sou até os porre que tomei, né? Eles me trouxeram inteligência, né? Experiência, sim. maturidade, enfim. Então, quando a gente pegou uma questão lá que eu ia trazer, não consegui, era o empreendedorismo. Você coloca a fome de liberdade, foi o que me atraiu por alguma razão, me Uhum. conectou. E aí você fala que tem a ver com empreendedorismo. E onde é que dentro da Mari isso se conecta? Por alguma razão. Nós vamos tentar encontrar essa conexão. Então eu vou pelo que você me trouxe, que é a fome de liberdade, porque eu vou pelo rastro dessa frequência, tá? Então, quando você colocou fome de liberdade, o que você entende ou o que você busca? Que fome é essa? Hoje eu sou sócia com meu marido e meu cunhado Tá, de uma empresa de transporte. tá. E eu fiz o curso do humanoterapeuta, terminei, já estou atendendo. Uhum, Eu tô com dificuldade de fazer essa transição, porque eu não quero mais ser sócia, não quero mais participar dessa sociedade. tá. Eu quero só trabalhar com terapia. Comecei o curso de psicanálise, estou amando, mas estou bem no comecinho, mas estou amando. Então, assim, eu preciso da renda da minha empresa, não posso simplesmente falar, ó, tô saindo. Mas, ao mesmo tempo, eu tô sem tempo para estudar, não tô conseguindo organizar o meu tempo para estudar, o meu tempo para atender. Os clientes estão vindo, eu tô com dificuldade de organizar tudo isso. Então, eu me sinto presa. E essa é a minha liberdade que eu tô buscando, entendeu? Tá. Tô anotando aqui umas coisas, tá? Por isso que eu tô Uhum. de cabeça baixa. Eu tô buscando essa liberdade, é isso que tá me sufocando. E aí, Tá. e aí junto um remorso, porque por 10 anos investindo, agora que a empresa cresceu, tem um monte de funcionário, não dá para virar, não dá para fazer tudo de um dia para a noite. Mas ao mesmo tempo eu quero estudar, eu quero atender, eu quero me descobrir. Eu sei como é. Eu já vivi isso também. Não exatamente como você, era uma outra dor, mas enfim. Essa transição, ela é. Porque assim, ó, deixa eu só entender uma coisa. Você fala algumas coisas que saltam no meu sentido. E uma coisa é
eu só quero entender o quanto, pelo menos é o que eu tô entendendo, é o que eu tô acreditando, tá? O quanto é tranquilo pro seu marido e para quem mais? Que é seu sócio? Meu cunhado, o irmão Seu dele. cunhado, você sair. Não é, essa é a minha grande dificuldade. Entendi. Era isso que eu precisava validar. Entendeu? Porque eu tô olhando pelo energético. Eu entendi tudo que você me falou. Mas no energético tem alguma coisa que tá travando. Não tem nada tecnicamente no físico. Porque qualquer coach falaria assim pra você: vamos fazer um planejamento. É muito fácil. Eu sou coach Você também, vai eu já... administrar o tempo e nós vamos organizar minuto a minuto e nada disso vai funcionar se não trabalhar nessa base anterior. Já Claro que tentei o organizar. planejamento funciona, claro que funciona, né? O planejamento é extremamente importante. Mas existem coisas por trás e isso ficou. Você não falou em nenhum momento disso, mas isso ficou. Eu só validei a pergunta e a validação da pergunta do coach, né? Então, assim, energeticamente, porque você, sabe, eu vou te explicar, porque para vocês entenderem, porque a maioria que me acompanha aqui é terapeuta ou humanoterapeuta, ou vai se tornar um, enfim, para você entender. Eu fui falando você foi falando e eu fui percebendo algumas coisas, eu anotei algumas palavras, só que no finalzinho você fala em remorso. Você falou assim, aí eu vou sair, eu construí tudo isso, aí fica um pouco de remorso, eu não sei se... E você não cumprido, você não explica, porque não tem explicação, entende? Não tem explicação, só é. Não tem racionalidade, não tem justificativa, não tem nada que você traga para o racional que valide esse sentimento. Você tem tudo organizado, então assim, existe uma dor. Por quê? Porque aí foi onde eu peguei. Existe um alguém que não compactua. Porque se o seu marido falasse assim, vai, a gente se vira aqui. Se eu precisar de você, você me ajuda, porque tem uma parte sua que você faz que eu não sei fazer muito bem. Você me ajuda ou prepara uma pessoa para pôr no seu lugar e vai. Não teria esse sentimento. Né, talvez. Podia até ter ai meu Deus, um medinho de não dar conta da grana, né, no começo. Poderia ter uma coisa natural, mas não esse pesar. Tá pesado, realmente. Tá, exatamente. Então, essa dor, quando você traz, é que me faz pensar que este movimento não está liberado energeticamente, não está liberado, não está apoiado, liberado assim, solto, não está... não é validado a palavra que eu quero usar. Não consigo saber a palavra agora. Ela vai encaixar daqui a pouco. E aí é onde está a dor. Porque você tem que lidar com esse sentimento. Tudo o que você está fazendo, né? Ele está no superficial, mas tudo o que está conduzindo tudo isso é esse sentimento. Então, preciso olhar, porque possivelmente, por qualquer razão que seja, para você e para ele ou para eles, né? É onde está a dor. É a dor. Independente se é de mim para eles ou deles para mim, é isso? Não importa, tem dor. E o universo só nos faz amar. Então, tudo quer ser amado, acolhido e respeitado. Quando não tem o amor, ou na verdade tem o amor. Entende? Então, se tem o amor, não cabe a dor. Entende onde eu tô chegando? Vou trazer por um outro ângulo que eu já falei aqui, mas assim, só existe inimigo porque um dia foi amigo. Ninguém é inimigo de quem não conhece. Eu sou inimigo do homem que passou lá na rua. Nunca fui amiga. Como é que eu... Não tem nem como. A não ser que ele gere uma... Então, automaticamente, ele é meu amigo. Existe amor, porque não existe nada. O amor livre, né? Sem condição. Não tem condição. Simplesmente ele é. É leve, não é aquela coisa, não é emocional, só é. A partir do momento que aquela pessoa que está passando do outro lado da rua, ela me fere por qualquer razão,
me xinga, olha de cima a baixo, me esnoba ou me machuca. Ela está passando a ser o oposto do amor, do amigo que só estava passando, uma pessoa que eu respeito na rua, que é o amor leve. Quando ela me fere, ela passa a não ser mais o meu amigo, o meu amor, mesmo que a gente não se conheça. Então ela passa a ser o meu inimigo. Só que só dá para ser inimigo porque um dia foi amigo. E aí a gente percebe o amor em tudo, tá? Ok. Então, só busca a liberdade quem se sente preso, porque pressupõe uma prisão. Então, quando vocês trazem a pergunta para mim, invariavelmente eu já pego na antemão. É mais fácil do que parece. É sempre o contrário. É o polo a pessoa contrário. explica. É como ela está tentando compreender, elaborar aquilo. Mas normalmente é o polo contrário. A gente só precisa, entre um polo e outro, achar a desconstrução disso, né? A simplificação disso. E aí, como existe o amor, o afeto, esse desligamento gera o desamor, o desafeto. Não a briga, a dor. Então, o que é que a Mari pode fazer? Já que a Mari está nesse universo, é a Mari que está fazendo um movimento, porque o seu marido e o seu cunhado possivelmente gostariam que você ficasse ali. Por qualquer razão. Apego, amor, ciúmes, ou porque você é boa pra caramba e eles acreditam que não vão conseguir fazer sem você. Por N motivos, não importa. Então, as dores de cada um. O que a Mari poderia fazer que deixaria essas pessoas confortáveis para te liberar? Não abandonadas ou rejeitadas, porque a sensação que existe ali são as sensações bases. Abandono ou rejeição. Que no caso é abandono, não é rejeição. Porque rejeição é assim, eu nunca te quis. Eu te rejeito desde sempre. Abandono é eu te quis e não te quero mais. Faz sentido? Então tem um sentimento que vai pegar em bases anteriores. Que vai agora já caiu valores, algumas fichas, caiu várias fichas aqui. Que vai bater em valores, entendeu? Segurança, liberdade. Então, às vezes, o valor principal dele é a segurança e o seu é a liberdade. Valores antagônicos, né? Mas tem que ser tão respeitados quanto. Como é que vocês vão conseguir lidar com isso de uma maneira... Porque, a não ser que você não ame mais o seu marido e queira ir embora, se não é esse o caso, vocês vão ter que achar um caminho. Mas ele também precisa se sentir amado, seguro e não abandonado. Entende? Então, já tivemos uma conversa, eu já coloquei até um prazo e tal, e falei que vou contratar uma pessoa, vou treinar e deixar no meu lugar. Racionalmente está meio que organizado, né? Mas eu acho que a questão emocional e energética que está pegando mesmo, da questão de, poxa, todo esse tempo do nosso lado e agora de repente você quer sair, você quer, sabe assim, já buscou um outro caminho. Mas é por aí. Então... É isso. Você só precisa ter esse entendimento que tem a ver com isso. Porque senão você não vai conseguir... porque você vai ficar nesse remorso. Entende? O remorso quer dizer que eu tô presa nessa sensação de abandono deles, talvez. Porque daí você é a culpada pelo sofrimento. Que você você dentro de você, e às vezes pode ser até dentro deles, inconscientemente, você é a responsável, a culpada pela dor ou sofrimento deles. Se você não sair dessa frequência, Mari, sabe o que vai acontecer? E é muito consciencial isso, é muito mais profundo do que parece. Se você se mantiver nesse entendimento e você não se libertar dele de verdade, se você não conseguir, nem faça. É capaz até de dar merda lá na empresa mesmo. Porque aí o universo vai validar o seu sentimento. Eu vou vibrar baixo. De que você é a culpada. Entendeu? Como eu posso quebrar essa... Porque já clareou, mas como que... A quebra, ela tá assim. Eu sei que tá confuso, para alguns pode estar até bem profundo, mas como é o pessoal que já acompanha a gente, a maioria, bastante tempo, eu acho que tá dando para acompanhar. Eu sei que a Mari tá conseguindo, porque eu tô sentindo na frequência. É assim, ó.
A primeira coisa, que é o que eu venho falando sempre aqui, e que demora para cair a ficha, e não é porque vocês não entendem, não, demora porque demorou para mim também, muito tempo. Eu entendia, mas até Uhum. cair a ficha, até eu vestir isso de fato, foi muito tempo, com bastante trabalho. Porque se você sai com esse sentimento de culpa, de que tá machucando, de que vai deixar eles na mão, de que vai, não sei o quê, porque ele vai fazer beicinho, biquinho, drama, cada um com seu jeito, briga, porque é a criança que tá em dor, é um pedaço que tá em dor, é uma criatura que tá sofrendo. Se você assumir isso como a responsabilidade é sua, nosso casamento ficou uma merda, depois você foi embora, a empresa começou a falir, as dívidas começaram a acontecer, isso será seu. E aí Uhum. o universo vai validar. Vai falar, ok, amém, seja feita a vossa vontade. Se você é a culpada será. Toma aqui, culpa. Ó. E agora você vai ter o motivo real para ser culpada. Entendeu? Criou a condição. Uhum. Tá. Partindo desse princípio, e aí eu vou para aquele ponto que eu falei que é muito difícil a gente entender, ou a gente entende, mas viver, é que a minha vontade é a vontade do todo. Ó, se esta vontade está no seu coração, ela não é sua. Você não tem controle sobre isso. Você tem controle? Não. Não, você quer uma coisa. Seria muito melhor para você Mais ficar lá onde prático. você tá, não Uhum. é? Já tá ganhando dinheiro, ia evitar um monte de problema. Mas a sua vontade não é sua, ela é do todo. E sempre é pro bem, pro bom, pro belo e pro justo. Tem a ver com você precisar servir de uma outra maneira. Você se retirar para que eles sirvam à maneira deles. Para que uma outra pessoa possa entrar nesse circuito e também se sustentar. Ou dar um outro aspecto para essa empresa, para ela crescer mais. Ou porque eles têm que ficar sozinhos e eles precisam se desenvolver, ainda que seja sofrido. Ou porque eles precisam quebrar para aprender a dar o valor que eles não deram lá atrás. Eu não sei qual é o aspecto. Pode ser uma merda. Só que você tem que entender que isso não é culpa sua. Aconteceu o que tinha que acontecer para o aprendizado e evolução que precisa existir para o todo. O que eu quero dizer é que se essa vontade está no seu coração, é o que o todo precisa. Independente do resultado. E é aí que a gente não banca. É o soltar, né? Só que aí que a gente não banca. E se o resultado for uma merda? Você tá pronta para lidar que era isso que o todo precisava? Porque ainda que seja uma coisa ruim, é o melhor? Uhum. Entende? Eu tô entendendo. Tá? Então é por isso que a gente quer controlar. Porque a gente não quer lidar com o ruim. Só que o ruim não é ruim. É um aprendizado, é um desafio. Para a alma, é o melhor. Eu sempre me senti mediadora, sabe? Então, assim, energeticamente eu cuidava da energia da empresa. Os dois, quando brigavam, eu estava ali no meio. Eles sempre foram muito duros e eu falava, gente, tem que saber falar com funcionário, tem que ter jeitinho. Então, eu sempre fui a maleável, assim, a que trazia um pouco de, sabe assim, de fluidez, de amor e um pouco mais de cor. E eles são mais racionais, são homens, e enfim. É outro perfil. Então, talvez essa minha preocupação de deixar sei lá, e achar que eles não vão conseguir se entender ou não vão conseguir tocar sem um jeitinho. É possível. Só na porrada. Pode ser. É possível. É possível. É isso que eu tô falando. Aprender. Pode ser. Pode ser que a empresa vai falir? Pode. Ou pode ser que quando ela estiver na beira da falência, eles aprendam. Ou pode ser que tudo nasce e morre. Pode ser que ela tenha que morrer. Que ela já cumpriu com o projeto de vida dela. É aí que a galera não entende o soltar. Porque a gente não quer viver essas dores. Mas às vezes, para ver uma coisa melhor, uma coisa precisa acabar. Uhum. E eu não tô falando que é o que não é uma premonição, estou vendo, não é nada disso. São umas variáveis de aceitar, porque a gente sempre acha que eu fiz tudo errado, que daí dá uma coisa que a gente julga errado, a culpa foi minha, ou a culpa foi dele que fez errado, quem mandou fazer assim, fazer assado, sem entender que aquilo ia acontecer de qualquer jeito. Porque era o que tinha que acontecer. A gente sempre acha que a gente tem um orgulho tão grande que a gente acha que a gente tem o poder de alegrar ou
entristecer o outro. Uhum. Esse poder está no outro, de se permitir ser entristecido ou se alegrar. O poder de ficar feliz está em mim, não está no outro. Se eu entregar o meu poder para o outro, está no outro. Mas aí a responsabilidade é minha que entreguei, não dele. Sim. Né? De me entristecer, de me... Então, voltando para o tema profundo do... A sua vontade é a vontade do todo. Se você não respeita a sua vontade do coração, então, de novo, já está claro, né? Não das vísceras, dos desejos, isso não tem nenhum problema quando elas estão alinhadas com a nossa vontade do coração, tá? Você tá fudendo com o todo, entendeu? Uhum. É mais ou menos assim, pra gente ser prático, claro, porque espiritualista não pode falar palavrão. Mentira, porque não tem a ver com o que eu falo, tem a ver com o que eu sinto. Tem a ver com a intenção que eu tenho por trás daquilo que digo. Pra gente acordar, às vezes a gente precisa trazer essa pancadinha. Então, pra quebrar mesmo um padrão. É quebra de padrão isso. Então, assim, se essa vontade tá aí, ela tá aí por uma razão, e é o que o todo precisa de mim. Então, quando eu não manifesto a vontade do meu coração, claro que a minha cabeça precisa encontrar, é o que eu venho falando sempre, um jeito de fazer com que isso funcione. Então, a minha racionalidade, ela está a serviço do meu coração. Meu coração tem uma vontade, aí eu penso, eu vou manifestar. Eu preciso, se essa vontade está aqui no meu coração, ela é genuína, ela é divina. Né? Deus se manifesta através do meu amor, do meu coração. Se hoje amor-coração. Então, eu levo para o meu mental como eu posso manifestar, criar a condição que seja mais facilitada possível para manifestar a vontade do meu coração. Aí eu boto essa cachola para funcionar. Né? Já senti algumas vontades de abrir um novo negócio paralelo à terapia. Já estou com várias ideias aqui na minha cabeça. Mas antes eu preciso resolver. Mas é porque não está em nenhum dos negócios, entendeu? Tecnicamente, está nesse processo de soltar e não se culpar, porque você usou a palavra. Eu fico com remorso. Então, essa palavra está em você. Mas eu nunca tinha racionalizado isso, do remorso. Pois é, porque saiu. Então, nunca pensei, nunca falei, eu acho, não sei. Entende? Então ela tá aí, é um sentimento de culpa, e se der errado, e se eu e se, porque a gente tá sempre se julgando, se condenando, se der errado, o que tem? Se der errado. Aí as pessoas têm, algumas pode ser que não seja o seu caso. O que os outros vão dizer? E aí o casamento vai acabar. Gente, tem casamento que dá tudo errado e não acaba. As pessoas se batem. E o casamento não acaba. A gente ainda tá nessa ilusão de que acabou porque eu fiz uma coisa certa, porque eu fiz uma coisa errada. A gente tá nessa ainda. Acaba porque acaba a conexão. O outro tá conectado, nem que seja na porrada. Não tô defendendo, não é isso, de jeito nenhum. Eu quero dizer que tem tudo pra dar errado, pra acabar e não acaba. E aí a gente ainda tem a ilusão de que a gente tem esse controle todo. Quando acaba, porque eu fiz isso ou porque eu não fiz. Acaba porque acabou, porque na hora que tiver que acabar, acaba. É assim que funciona. Eu tô enfrentando o meu marido, porque ele é o que tá mais surtado. Tá em dor. Muita. Em dor. E eu tenho certeza de que vai dar certo. Quero abrir um espaço. Eu tenho certeza, eu tenho força, eu acredito no novo. Mas o que tá me prendendo é fazer essa transição. Mas agora com essa noção da minha culpa e do meu remorso, que eu tenho que eliminar isso. Porque se você ficar com isso, o universo vai validar isso. Você tá dando o tal do comando. Uhum. Porque não é o que você pensa, é o que você sente. Você nunca nem tinha falado a palavra. Mas você percebeu que ela é o cerne da questão. Não importa o que eu falo. Não importa o que eu vibro. Lá dentro, no mais escondido. E só em processos terapêuticos, tanto com trabalhos de psicanálise, como com tratamentos energéticos, é que a gente consegue ir nesse cerne. Né, de uma maneira mais assertiva. Independente se a gente entendeu ou não, se mexeu no vibracional, isso começa a se transformar. E aí eu só queria te dar uma outra dica, que agora eu acho que você já pegou a coisa. Mas
Aí uma dica eu já venho falando isso, de relacionamento, enfim. Se existe amor e existe ainda o desejo de estar junto, que é o que me parece, né? Porque senão não tinha dor. Senão você tava nem aí pra Sim. ele, concorda? Sim. Mas quer ficar bravo, fica, tô nem aí pra você. Se existe a dor, é porque existe o desejo de estar junto. De ambos. Quando você consegue, que nem você falou, eu lá na empresa, eu mediava, eu conseguia trazer essa amorosidade, essa comunicação, então isso é da sua habilidade, tá? Muito da habilidade da mulher, mas nem todas, né? Cada um tem uma característica, mas que é necessária para cada um, né? O quanto você consegue deixar este masculino necessário na sua vida? O quanto você consegue fazer com que ele perceba o quanto você precisa dele? O quanto para você, Mari, é confortável ser a fêmea que precisa do seu macho, do seu masculino? Tô indo para o reino animal, que é o reino dos nossos instintos. O quanto tá tranquilo, porque nós nos carregamos tanto do masculino. Eu tava muito carregada. Para viver, né? E quantas mulheres que tiveram que ter seus filhos e não têm os pais, enfim, tiveram, para viver precisaram. Que agora elas falam, eu não preciso de homem para nada. E às vezes não fala, mas vibra. Porque precisa se defender, porque vai que um homem vai embora, eu preciso... Então, aí, se eu não preciso de homem para nada, e o homem precisa se manifestar enquanto função, ele precisa manifestar. Ele vai manifestar com a fêmea que precisar do macho. Entende? Eu tô no mundo animal, eu não tô falando... Eu tô falando bem na parte dos instintos e bem nos reinos, tá? Nos reinos animais. Então, o quanto este macho tem e não perdeu enquanto função neste equilíbrio de carga. Independente de ser um relacionamento, porque outras pessoas homossexual ou não, são cargas, tá? Não é sexo. São cargas masculinas e femininas que equilibram toda a criação, né? Então, polaridades, pilhas, tá? O quanto você consegue se perceber, eu preciso do meu marido. Eu preciso do ombro dele, eu preciso da proteção dele, eu preciso do colo, eu preciso do abraço, eu preciso do afeto, eu preciso do sexo, eu preciso do prazer, eu preciso da conversa. Eu preciso. Quanto você consegue falar isso de uma maneira tranquila, né? Porque a gente foi se protegendo e eu não preciso de nada de ninguém. E aí eu me desconecto. E quando você traz isso pro pensar nisso, pro refletir, pro manifestar isso, primeiro na frente do espelho já basta. É difícil para burro. Fala na frente do espelho com intenção, porque o energético já muda. Eu quero ver falar. Interessante isso, porque eu me sentia muito... Assim, uma empresa com 43 funcionários, eu tendo que apagar ali, balançar todos os pratos e apagar todos os incêndios. Eu sentia que todos os dias eu tinha que me, sabe assim, colocar armadura e ir. E aí eu fiquei muito... Eu percebi, no curso do manoterapeuta, quando eu fui aprendendo essas coisas, eu percebi que eu estava muito carregada no masculino. E eu precisava equilibrar essa minha feminilidade. Então, faz todo sentido isso que você está falando. Mas é difícil na prática, né, colocar isso. Então, é porque para equilibrar a sua feminilidade, você tem que potencializar a masculinidade dele. E aí a gente entrou na briga de poder. Não é uma briga, não é nada, porque a sociedade fez, porque a Matrix. Não, é porque por alguma razão teve que ser assim, porque o planeta precisava disso nesse momento. Porque quando foi só feminino, também a bruxaiada fez um monte de merda. Então lá era importante, aí depois foi importante outro. E é tudo equilíbrio, todo o tempo. Agora estamos entrando numa era que se fala mais do feminino, que se fala mais do poder feminino, que não tem força, ele é poderoso, tanto quanto o masculino, com as suas características. Então, assim, o quanto... porque ele também precisa ser o macho da casa, entende?
ele precisa dar com o pau na mesa. Uhum. Entendeu? Então, ele precisa. E para isso, eu preciso dar voz a esse macho. E ele tá frágil. Possivelmente ele esteja fragilizado, porque energeticamente a carga masculina tá saindo. Um pouco da carga masculina tá saindo, e ele vai ter que equilibrar o feminino e o masculino, entende? Dentro dele. E aí, dentro da relação, ele vai ter que ser o afeto masculino. Tá dando para entender onde eu quero chegar? Tô conseguindo. Né? É também deixar ele. Então, faça esse exercício no espelho. Eu preciso, fala com ele no espelho. A princípio, fala você se você conseguir. Você vai ver o que vai acontecer. Vai dar dor de barriga, vai dar choro, vai falar não consigo, ou As vai ficar catarses. embargada. Mas aí você já está no seu mental superior, tendo consciência que é só um monte de emoção boba, infantil, que está dentro da gente. Só que você está aqui olhando pro pequeno. Pensa que fosse a sua parte infantilizada. Você vai ver, vai dar dor de barriga, esquenta, dá frio, dá calor, dá ódio, dá raiva. Isso aí você só observa, aquele monte de emoção. E se tiver vontade de chorar, chora. Se tiver vontade de berrar, berra. E se vontade de, vou passar um batom, vou tomar um café, faz. Só perceba, olha daqui e percebe o movimento. Chega uma hora que você vai falar, gente, como a gente faz tapaiada? A gente falando com a gente mesmo. E aí depois, dica pra você e pra todo mundo que tá nesse movimento. Independente do resultado, ok? Fala com ele dormindo. Fala bem baixinho. Vai ser mais difícil ainda. Pra ele não, pra gente. Com a mulherada que teve que vestir a armadura. Dizendo, Entendeu? dando poder pra ele, dizendo que eu preciso de você, eu preciso do seu colo, assim, nesse sentido. Nem é dando poder, mas é se colocando o quanto você precisa dele. Uhum. Eu quero me aconchegar nesse peito. Entende? Então, nem é o poder pra ele. É o quanto eu preciso, o quanto eu quero esse coração, o quanto eu quero deitar assim, ó, aconchegadinha. Porque a gente também tem dificuldades, porque vai que eu não tenho isso, aí eu vou ter que ficar forte de novo. Será que eu vou dar conta? É isso que a gente pensa. Então, se eu me enfraqueço, aí isso dá errado, por qualquer razão que não dependa de mim, ou porque tem que ser. E aí eu vou ficar fraca e eu vou de novo ter que ficar forte, eu não sei se eu consigo, eu prefiro ficar forte. Entende? Então, não é só o poder que você dá pra ele, é o poder que você dá pra você. O poder de ser. Se permitir receber, talvez, né? Exatamente. É o feminino. E o feminino quer isso. Ele não é mais fraco, ele é extremamente poderoso. Extremamente poderoso, porque com esse feminino fortalecido, você consegue do seu marido o que você quiser. Inclusive, dando aquela força pra ele de que você consegue, eu confio em você e eu preciso de você. Eu tenho certeza, eu tô aqui. Quando você voltar pra casa, não importa o que aconteça. Eu vou estar aqui. Acho que eu vou falando mesmo, Eu olhando te nos amo, olhos. inclusive sem empresa. Inclusive sem dinheiro. E se der errado, Isso ele sabe, porque a gente construiu junto. A gente faz tudo junto, de novo, porque a gente construiu, a gente constrói de novo. E é isso, entende? É retomar esse energético que é surreal isso. É surreal. Incrível. É de um tamanho de força esse feminino, sem precisar. Isso é um músculo de força masculina, entende o que eu quero dizer? É muito incrível, poder porque puro. antes a pandemia mudou muito a minha vida e muito para melhor. Mas antes, quando eu estava lá naquela correria, naquela roda gigante, na corrida dos ratos, para mim, eu não pensava nem em ter filho. Filho, para mim, era nossa, trabalho, nossa, não tenho tempo, não tenho saco, não tenho paciência. Para mim, criança era uma coisa... Quando alguém falava, quero ter outro filho, eu achava, meu Deus, a pessoa é louca. Como assim? Para mim, era fora de cogitação. Agora que eu tô com mais tempo, que eu tô fazendo o que eu gosto, paralelamente, mas eu acho que eu consegui buscar um pouquinho mais do feminino, ainda falta bastante, mas quando eu consegui resgatar um pouquinho mais esse feminino, eu tô com vontade... Já estou pensando, nossa, que gostoso seria ter uma criança, como seria legal para a relação, para mim, enfim, a cabeça vai mudando, né? Então, eu entendi o que você quis dizer em relação ao feminino, eu acho que realmente é o movimento da gente olhar mais para casa, olhar mais para a gente, olhar mais, menos para a parte material e mais para o ser humano mesmo, né? Sim, exatamente. Entende por que o universo está trazendo isso para você neste momento? Porque existem outros aspectos e planos do próprio universo que a gente não tem isso racional.
Aí os desejos começam a vir no nosso coração. E para todas as mulheres é assim? Não. Para aquela mulher que só foi fêmea, 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 ela precisa trabalhar um pouco desse equilíbrio do masculino. Ah, eu só quero ficar em casa sendo mãe. Aí o marido tá lá comendo grama, não consegue. Por que que ele tá na merda? Pra ver se você levanta e faz algum movimento. Então ele vai continuar na merda, até que você faça ou aprenda aquilo que você precisa aprender. Entende? Eu tô falando porque tem a Interessante. Mari e mais um monte de gente Sim, assistindo. sim. Que é fêmea, 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 mas nós todos temos as duas polaridades. Temos que ter, senão não existimos. Tem que Ora, a gente equilibrar está isso, dando né? muita força para uma, hora a gente está dando muita força para outra. E a gente precisa ter isso em equilíbrio. Né? Então, tem eu enquanto indivíduo, eu com o meu casamento, eu na sociedade, eu na minha família, né? E são as funções, né? As funções mesmo de cada um em cada qual. Né? O seu marido, ele tem função de marido para com você, mas ele tem função de chefe para na empresa. E tem função de filho para com a mãe. Então, aí que começa a confusão. Porque a mulher quer ser marido na empresa, o marido quer ser chefe dentro de casa, como é da ordem, e aí a gente se perde. Aí o marido quer ser, o filho quer ser marido da mãe, né? E aí a gente começa a fazer uma confusão e a gente começa a não entender por que na empresa funciona e em casa não funciona, entende? E aí é onde essa bagunça toda acontece. E quem tem a missão de resolver essa problemática? As mulheres. Sempre, né? Em que a gente precisa fazer Não, tudo. mas é porque é o momento. É o momento necessário, a gente tem poder para isso. É o momento de resgate do feminino. Os homens também tá tendo uma briga energética, só tem macho. Entendeu? E é interessante que, assim, até nessa Homem e mesma mulher linha, tá tudo macho. nessa mesma linha, eu comecei a olhar mais pra casa, coisa que eu não via. Eu falei, meu Deus, como é que eu nunca arrumei isso? Como é que eu... Sabe, assim, nunca me interessei em cuidar da casa. Eu também. A pandemia me trouxe isso. Essa pandemia me permitiu ficar em casa. Eu nunca trabalhei desde os meus 15 anos, eu nunca fiquei dentro de casa. Eu não tive esse privilégio. Não conseguia, não pude. Eu tinha que trabalhar, não tinha dinheiro. Então, a pandemia me trouxe. E depois, mesmo que eu fui melhorando a minha vida e tudo, era trabalho, trabalho, trabalho. Até porque eu amo fazer. Então... Eu também, sabe? E aí Domingo, eu não feriado. ficava em casa. Aí, assim, tem uma bandejinha pra pôr o negócio? Não tem, porque eu nem sentia a necessidade da bandejinha. Assim, Então, eu nem olhei para aquilo, mas não é porque... Cara, eu nunca nem pensei nisso. Porque eu nunca via necessidade, porque saía comendo de manhã. Comia na rua, Para comia levar, fora. em vez de ir 3, 4, 5 vezes da geladeira até a mesa, pô, numa bandejinha leva tudo de uma vez. Ah, legal, para quem senta na mesa e come. Eu saía comendo café pelo meio do caminho, em pé. Então eu não via necessidade. Então isso me trouxe essa possibilidade de ficar em casa, achar esquisitíssimo, não entender nada, e de repente começar como é que eu posso ser. Aqui isso até que tá legal, até que Começar eu posso a pensar em gostar. coisinhas que eu nunca pensei, porque nunca tinha tido essa oportunidade. Eu pensava que era futilidade, isso é besteira, é fútil, preciso Pensei trabalhar, preciso muito. fazer, e precisa acontecer, e depois você fala, não, esse não é fútil. É importante ter uma florzinha ali, a casa fica bonita, fica aconchegante, é bom para todo mundo. Viu como a vida tá cheia de macho? É. O planeta tá cheio de macho. E se isso não se equilibra, é um macho batendo no outro. Porque é uma guerra energética para reequilíbrio. E aí fica aí para todo mundo pensar em todas as variáveis. É briga. É briga energética. Porque o marido ele energeticamente não tem. Mas ele sente um outro macho tentando cobrir a própria fêmea. Aí vira uma E briga aí de vem o ego. quê? Uma briga de ego. Então, assim, por exemplo, só pra gente, acho que eu já falei isso aqui, mas só pra gente concluir de uma maneira bem. Só vou jogar, tá? Essa informação aqui. Que é legal, é isso. Que a gente, igual a espiritualidade faz com a gente, vem, fala umas coisas e vai embora. Jesus fica com aquela coisa assim, ficando. Pensa um mês pensando. Eles fazem de propósito. Então, imagina assim, ó. Na hora da relação sexual. Na hora de namorar com o marido. Com o marido, com o parceiro, com quem quiser. Com quem quer que seja. Tá. É um homem e é a carga masculina. Carga masculina. Aí a mulher. Fisicamente é isso que a gente vê. Só que energeticamente, este macho, marido, parceiro, ele sente uma carga masculina. Então, no instinto,
É como se tivesse um outro macho tentando cobrir a minha fêmea. Nossa, que louco. E aí, o que ele faz? Cobre a fêmea bem rápido, antes que o outro macho cubra. Por um período, isso pode virar o quê? A ejaculação precoce. Que loucura isso. Entende como a doença vai se manifestando em todas as... E é tudo carga, é tudo polaridade. São as leis da natureza. É muito mais legal do que pode parecer. É surreal de legal isso. Porque é territorial. O macho defende o território. A fêmea defende a cria. Pensa nos animais, mais ou menos, né, gente? Claro que tem vários, mas assim, dentro de um processo... Então, e às vezes existe a troca. Quando ele tenta, não consegue mais, ele começa num processo de não conseguir ter ereção. A impotência. Ou para a mulher pode ter uma falta de libido. Sim, porque sim. Macho com macho, assim. Macho com macho. Macho com macho. Ela não... Entende? E aí vai desregulando todo o resto. O dar e o receber, o ganhar dinheiro, tudo. Aí você tá com a pessoa, ama a pessoa e não sabe por que aquela encrenca não vai pra frente, não dá certo de jeito nenhum. Nada que a gente faz dá certo. Mas ninguém quer olhar pra tudo isso, entende? Porque isso é conversa de louco. Porque certo mesmo é meta. É plano de sair do A pro B, é meta. Planilha, é projeto, planilha. E aí a gente tem gente... Por que tem gente que dá certo? Por que tem gente que não dá certo? Porque tem gente que sabe lidar com isso. Mesmo que não saiba racionalmente, do jeito que a gente tá conversando aqui. E tem gente que não sabe. E tem gente que entende. Então, quando a gente entende, tá vendo o tamanho do poder que a gente tem? É sabedoria e saber usar, né? Isso a gente usa em consulta. Você não precisa falar. Eu tô falando porque aqui foi desenvolvendo e foi desenrolando e a coisa aconteceu. Mas é muito mais. E aí as doenças vão sendo justamente por conta dessas cargas. Cada um dos órgãos também, eles são órgãos mais excretores ou receptores. Então, eles têm mais dar ou mais receber. Se esse fluxo estiver em desequilíbrio, você dá demais, você recebe demais. O coração, ele pulsa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Recebe o sangue e manda. Ele recebe e dá. Recebe e dá. Se a gente está com essa carga muito desequilibrada, em algum momento, ele mais dá do que recebe. Fica fraco. Ou ele só recebe. Que incrível o ego. isso. O ego é o que recebe. Recebe só pra mim, só pra mim, só pra mim, só pra mim. Aí os órgãos mais receptores vão ter uma carga, os órgãos mais excretores vão ter outra. Porque ele segura tudo. E eu não tô falando do ego ruim, aquela coisa que todo mundo fala, aquela coisa feia. Não, eu tô falando de uma coisa muito maior, sem o julgamento. Só da percepção. E aí a gente vai adoecendo os nossos campos energéticos, invariavelmente isso vai chegar no corpo físico. A doença chegando. É muito incrível tudo isso. Eu estava no momento de só dar, né? Antes, dava, oferecia para todo mundo. Quando me permiti, quando caiu minha ficha, de novo no curso do manoterapeuta, quando eu comecei a entender tudo isso, eu comecei a me abrir mais para receber, parece que as coisas fluíram mais, a prosperidade começou a vir, porque aí começou o dar e o receber, não estava só no dar, né? Comecei a entender que eu tinha problemas de merecimento e tudo mais, crenças. E aí, quando eu comecei a equilibrar isso, começou a melhorar. Então, se eu equilibrar mais ainda, vai ficar melhor ainda. Sim, e a gente só está conseguindo ter esse tipo de conversa porque você estudou o humanoterapeuta. Então, você já entrou em bases mais profundas, porque se eu começar a conversar disso com uma pessoa que nunca olhou para esse universo, ela não vai desenvolver a conversa. Ela não vai conseguir captar a frequência. Então, eu sei que muitas coisas aqui eu falei entre linhas, mas você conseguiu pegar. E a partir dessa frequência que a gente acionou, outras pessoas viajaram nesta frequência. E mesmo levou, às né? vezes não tendo... Exatamente, a gente entrou numa sintonia. E as pessoas conseguem sintonizar. Entende? Então, é nessa frequência, porque tudo acontece só nessa frequência. Então, quem fala uma coisa, mas vibra outra, não funciona. Quem dá curso de prosperidade sem viver a prosperidade, que não tem nada a ver com dinheiro, não funciona. Quando a pessoa não saca isso, funciona um pouquinho, mas depois não funciona. Não tem sustentação, porque a sustentação quem dá é esse campo. Criado. Incrível. Por isso que a cura pode acontecer, entende? Por isso que os processos podem ser estabelecidos. Por isso que ensinar energia e espiritualidade, eu fico o tempo inteiro. Entende e pratica. Pratica, você entra na vibração. Entrou na vibração, entra no campo da sustentação.
para a própria pessoa poder, por aquele período em que ela está passando, ela não sabe vibrar naquela situação. Quem dá essa vibração? O terapeuta. Aí ela fica por um período ali, aí uma hora ela entra em fase. Quando ela entra em fase, ela pode ir. É. Só que é muito além da teoria da mecânica quântica e da física quântica. É o que Jesus falou lá, é o amor. É simples. E é tão importante a gente fazer essa conversa terapêutica, né? Porque quando a gente fala, voltando no remorso, eu nunca falei, nunca pensei, mas tendo a oportunidade de falar, né? De trocar, de você puxar isso de mim, aí saiu. Saiu. Simplesmente saiu. Eu não fiz nada, você percebeu? Uhum. Eu não fiz nada, eu só me pus à disposição para escutar de verdade. Tô presente para, não tô pensando em outra coisa, você tá falando e eu só tô ouvindo, não, tá? Tô presente para. E aí isso me saltou. Saltou. E aí eu falei, vou validar, vamos ver se eu tô entendendo certo. Aí eu usei o meu racional para achar uma maneira de entender, de elaborar o que o meu coração sentiu. Quando aquilo falou, pegou. Por quê? Não sei, vamos tentar descobrir. Aí eu usei o racional. E fui perguntando. Sem medo de errar. Você podia ter falado, não é nada disso. Tá bom, então vamos ver por onde que vai ser. Então não entendi. Porque às vezes eu não falo assim, quando eu tô aqui. Pera, mas vai cutucando. É, porque às vezes eu posso. A minha cabeça pode... Eu fui por um caminho que não era. Ou a pessoa não estava aberta para falar exatamente tudo que precisava. Ou eu também, não estava. No começo, você acha que hoje que eu sou mais assertiva, de tantos anos fazendo a mesma coisa, e é só aqui a gente está diariamente desde o dia 6 de janeiro de 2020, antes da pandemia. Então, basicamente todos os dias. Então, isso me dá habilidade, me traz habilidade, né? Então, mas às vezes eu falo, tá, mas não entendi nada, pera. Então eu entendi errado. Me explica de novo. Porque minha cabeça, às vezes, foi por um caminho que não era. Como qualquer pessoa. Assim que é, porque a nossa cabeça nos leva por caminhos muito loucos. Não necessariamente reais, né? Mas o que a gente conseguiu elaborar. E se a gente errou, tá tudo certo também. Foi o que foi. Né? Então, pensa nisso. O quanto você consegue trazer essa energia do feminino e viver, e se permitir. E ser entre aspas, a fútil que você julgou, entendeu? Porque o marido, ele quer presentear a sua fêmea. E aí você vai falar, aí ele vai lá e compra um negócio pra você e a gente vai lá e fala o quê? Foi gastar dinheiro com besteira. Aí, a outra lá na rua, que ganha tudo os presentes, e é que a gente chama de sem vergonha, vagabunda, o que, pra mim você não dava, ela aceita os presentes. Né? E a gente recusa os presentes porque tá no macho. Entende o que eu tô falando? Entendi. Eu não tô falando da joia ou do presentinho do presentão. Eu tô querendo dizer o quanto eu estou aberto para receber o que quer que seja. Porque às vezes ele não pode me dar um grande presente, mas ele pode me dar o peito dele para eu deitar. Sim. Que no fundo é o presente que a gente quer. Sim, é o principal. No fundo é isso que a gente quer, né? Independente de ser uma relação ou uma afetiva ou não. Tá? São cargas, não são sexos. Não é o sexo. O corpo é só uma embalagem. Incrível. Né? A gente põe feijão no pote de sorvete, não tem nada de errado. É a mesma coisa, não tem errado. Tem aqui um veículo para manifestação. Só isso. Então eu tô falando de coisas muito maiores. De cargas mesmo. E isso sim equilibra todo o resto. Independente de como cada um manifesta a sua sexualidade. Ou nem a manifesta, né? Porque tem gente que não quer, enfim, as freiras optam por esse caminho e tá perfeito também. Isso não significa que elas não tenham as cargas. Vou começar a soltar mais o meu feminino. Vou fazer os exercícios. Faz isso. Se você não conseguir fazer direto, vai fazendo um caminho, vai percebendo, vai se percebendo dentro disso. Sou muito intensa, eu vou direto. Então tá bom, Mari. Espero Adorei, que você tenha... foi ótimo. Eu acho que a sua fome de liberdade, quem sabe não tem a ver com essa liberdade desse feminino poder se libertar. Talvez comece tudo aí. Pois é. Tá bom? Foi muito bom, adorei. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Estou muito feliz. Que bom. Também adorei. Foi muito bom o papo. Muito, muito, muito bom. Beijo, Flor. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Amém. Também.